Amados irmãos, vamos lá para a exposição bíblica. Lucas capítulo 8, o versículo 22 vai ser o versículo de fundo. Como sempre, deixe a Bíblia aberta, que nós vamos meditando o restante do texto. Amém? Evangelho de Lucas capítulo 8, o versículo 22. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao texto. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Mais uma vez, e aconteceu que naqueles dias entrou num barco com quem? Com seus? E disse o que? Passemos para outra banda do lago, e partiram. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta noite. Obrigado, Senhor, por este culto, por esta reunião de irmãos aqui. Obrigado, Senhor, porque o teu nome nos une, ó Pai. Nada podemos te oferecer de bom, não temos nada de bom, Senhor. Só estamos aqui porque o teu amor, a tua graça rompeu a nossa surdez, Senhor, e nós te agradecemos. Obrigado, ó Deus, porque só estamos aqui porque tudo deu errado, para a gente entender que o Senhor é o melhor, é o certo das nossas vidas. Pai, fala com a tua igreja mais uma vez. Usa, Senhor Deus, da minha miséria, que não tenho nada para oferecer, mas se o teu Espírito Santo falar no meu coração, certamente a igreja será edificada. Pai, que essa palavra que aqui será pregada seja a palavra de cura, de libertação, de exortação. Seja a palavra para aquele que entrou aqui desanimado, vir se animar, não de emocionismo, mas que o Senhor revele a verdadeira alegria. Que essa palavra, Deus, nos dê força, nos dê ânimo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor aí, Deus é bom. Título da minha pregação está no telão. Lê com voz de pentecostal. Vai lá. Passemos para o outro lado do lago. Fala para o irmão do lado. Passemos para o outro lado do lago. Para o irmão que está atrás, que é bonito. Vai lá. Passemos para o outro lado do lago. Amém. Os irmãos já repararam que Deus é aquele que nos tira do conforto e nos coloca no lugar do confronto. Mais uma vez, Deus nos tira do lugar de conforto e nos coloca no lugar do confronto. Por que confronto? Primeiro confronto é você sair da sua zona de conforto. Esse é o primeiro confronto da nossa vida. Eu iniciei as minhas terapias. Eu sou um pastor que eu abro o coração, eu falo mesmo. E eu conversando com a terapeuta falou: mas é normal essa coisa, porque todas as pessoas agora querem ficar dentro de casa. E ela falou que a gente se acostuma muito fácil com tudo que está ao nosso redor. E ela diz, por exemplo, eu atendo de segunda a sexta online. Mas quando chega o sábado, que eu tenho que ir presencialmente, eu falo: meu Deus, eu tenho que sair de casa. E aí ela tem que vencer a zona do conforto para entrar no confronto. Mas se ela não entra no confronto, ela permanece no conforto e não vive nada de novo. Então, quando nós olhamos Deus se revelando desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, é assim: Deus te tira do lugar do conforto, te coloca no confronto para se revelar. Vamos lembrar? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra. Que lindo, que maravilhoso. Tem uma vírgula. Qual terra? Qual CEP? Qual endereço? O que eu vou te mostrar? A terra que eu te mostrarei. Ora, como que Abraão vai entrar agora no propósito de Deus? Saindo da terra, da parentela e andando, porque Deus que vai mostrar a terra. Rua de Damasco, os irmãos conhecem uma rua direita, caminho de Damasco. Tem um homem versado que aprendeu aos pés de Gamaliel. Os irmãos são inteligentes.
todos doutorados em teologia. Quem é esse homem? Ele está com cartas. Ele tem, vamos dizer assim, o poder religioso do lado dele, o poder público do lado dele, para barbarizar com aqueles que nem ainda eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de seita dos nazarenos, a seita o caminho. Está com carta. Um belo dia, numa rua, ele é surpreendido. E vocês viram que a boca fez cai, né? Vocês repararam? Mas na Bíblia não fala que ele cai, né? Até essa pintura de Paulo, as pessoas pregam falando, Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo nenhum na leitura. Depois peguem lá Atos 9, Paulo não está falando que Paulo caiu do cavalo. Eu ia falar, cai, mas Paulo é surpreendido. E mais uma vez Paulo sai do conforto, que era o judaísmo, e vai no confronto, porque agora ele entra na sinagoga para falar de Jesus. Confronto. Jonas, profeta de Deus, amém? Amém ou não amém? Vai para Nínive. Mas Nínive eu não quero. Eu quero profetizar onde eu quero. Mas peraí, profeta só fala se Deus mandar você falar. Então nesse momento Deus está mandando Jonas falar em Nínive. Mas Jonas não quer. Mais uma vez, tira do lugar do conforto e coloca no lugar do confronto. Porque não é para dar certo para mim, para o Mauro, para você. É para dar certo para Deus. Lembra, Mauro, que você ensinou isso para mim? Como que eu sei que a minha caminhada com Deus vai dar certo? Quem disse que é para dar certo para você? É para dar certo para Deus, meu irmão. E agora Deus está ensinando, Jesus está ensinando os seus discípulos. Fale comigo, Jesus está ensinando os seus discípulos. E a forma qual Jesus ensina aqueles homens do seu tempo, da sua forma, é de forma prática. Porque de forma teórica, o judaísmo já tinha preparado muito bem eles. Sim ou não? Sim. Pedro era judeu. Lucas, esse que nós estamos lendo o texto, era médico, tinha instrução. Mas ser homem de Deus, você vai ver na caminhada. E agora Jesus, como mestre, com seus discípulos, vai ensinar agora os seus discípulos. E o que ele ensina para os discípulos? Ele fala, entra num barco e passe para outra banda do lago. Vamos agora para o outro lado. Veja aqui no capítulo 8 de Lucas. Coloca para mim aí o versículo 19, por gentileza. Isso no capítulo 8 de Lucas. O capítulo 8 de Lucas fala da parábola do semeador. Lembram dessa parábola? Que a semente cai em vários terrenos. Amém, irmãos? Talvez hoje o seu terreno seja um terreno com pedras. Talvez hoje o seu terreno não está preparado para receber esta mensagem. Talvez o meu coração esteja assim. Depois, a partir do versículo 16, não precisa colocar, Jesus fala da parábola da candeia. Que ora, aquele que é luz não pode estar debaixo da mesa. Aquele que é luz precisa estar em um ponto alto, não para se aparecer, mas para refletir a luz que é de Cristo. Fala para o outro lado, sai debaixo da mesa. Vem para o lugar do confronto. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero fazer coisas em seu nome. Mas não sai debaixo da mesa, candeia. Deixa Deus te usar. E aí, a partir do versículo 19, nós pegamos um bloco que é o famoso bloco da família de Jesus. Olha que coisa legal. E essa passagem da família de Jesus é muito parecida com aquela passagem de Mateus do homem prudente e o insensato. Por quê? Olha o que diz, versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da... De novo, por causa da multidão. Imagina, Cíntia, você vem num culto e não consegue se aproximar do mal, porque tá, eita, dá uma risadinha, porque tá cheio de gente para ouvir o Mauro ministrar, para através da vida do Mauro ele impor a mão, curar. Imagina isso. Já parou para pensar nisso? E junto com Jesus tem os discípulos. Então os discípulos estavam como? Rapaz, eu faço parte de um ministério que está indo bem, porque está lotado de gente.
A multidão nesse momento estava impedindo da própria família de Jesus chegar perto dele, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus. A palavra até de Lucas vai dizer, eu não me lembro qual o capítulo, diz que todos procuravam tocar em Jesus, porque de Jesus saía a virtude que curava a todos. Então o ministério de Jesus, nos dias de hoje, trazendo, estava voando. Voando. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas não voando em quantidade, mas voando em presença de Deus. Não vamos confundir quantidade com qualidade, nem fama com relevância. Ah, porque eu sigo fulano no Instagram que tem milhões de seguidores. Olha para a vida dele. Será que a vida dele é relevante? Será que as coisas que levou ele a ter essa quantidade de seguidores comungam com os seus ideais que você tenta viver através da Bíblia? Porque fama não é relevância, irmãos. Ah, fulano de tal é famoso. Quem disse que fama significa qualidade? Ainda mais essa era dos influencers. Todo mundo querendo ser influencer. Se nós temos influência, é porque nós temos uma multidão de pessoas que são influenciáveis. E nós temos o nosso influencer, é Cristo Jesus. E aí, vão e dizem, versículo 20, e foi-lhe dito, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que de Deus e executam. Por isso que eu falei que essa passagem é muito parecida com um homem prudente e insensato. A sensatez no evangelho não é você apenas ouvir a palavra hoje aqui nesse culto, depois participar da ceia, é você executar, é você colocar em prática. Então, como eu sei que sou família de Jesus, não só ouço, mas coloco em prática. Amém, irmãos? Amém. Aí Jesus faz agora o desafio, chama eles para ir para outra margem. Mas eu fico imaginando, mas desse lado aqui do lago, está tudo bem, Jesus. Está cheio de gente. O Senhor está curando leprosos, está multiplicando pão, está tudo muito bom. Para que a gente vai para o outro lado do lago? Jesus coloca eles para entrar no barco e ir para outra parte. Não sei porquê, preciso dizer para pessoas aqui, é tempo de ir para outra parte. Mas vai com Jesus, tá bom? Não vai sozinho não, amém? O que acontece? Versículo 23, falem comigo, o sono é inevitável. Pois bem, Jesus chama os discípulos, coloca no barco, agora vai para outra parte. Versículo 23, o que acontece no meio da noite? Eles adormecem. Vem uma tempestade de vento no lago, enchia-se de água, estando em perigo. Aí é engraçado isso, porque eu já vi pessoas, irmãos, entrar numa tempestade, entrar em um problema, porque buscou com as suas próprias mãos, amém? Agora, e quando a tempestade vem, quando Jesus falou para você entrar no barco e ir para o outro lado, com quem você reclama? É o ditado que diz, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Mas é esse caso aqui? Quem falou para eles entrarem no barco? Jesus. Só que na passagem o que vem? Tempestade. Aí você, que é crente, está falando, Senhor, por que comigo, Deus? Por que eu sofro tanto, Senhor? Por que tanta tempestade, tanto levante na minha vida? Quem disse que por você ser discípulo de Jesus, você está blindado às adversidades da vida? Quem falou isso para você? Quem disse que você está blindado do que você haverá de passar? E aí, o que acontece? Nessa passagem, pega comigo, nessa passagem, você vai adormecer, meu irmão. Nessa passagem vai ter tempestade. Se
você estiver disposto a entrar no barco com Jesus, sair da sua zona de conforto, ir para o propósito do Senhor, saiba que você vai passar por isso que os discípulos passaram. Vai ter sono, vai ter tempestade. Olha agora o versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, pereçamos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Sabe o que é interessante? Quando a tempestade chega, nós somos o primeiro a correr atrás do Senhor e pedir: Mestre, faz alguma coisa. Agora põe aí para mim Mateus capítulo 26, versículo 40. Olha isso. Na hora da tempestade, somos o primeiro a correr e a chamar o mestre. O Senhor acorda, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Agora olha Mateus 26, versículo 40. E voltando-se para os seus discípulos, lê, igreja, e disse: próximo versículo, vai lá. Quando a gente precisa, nós vamos acordar o Senhor. Mas nesse momento, quando era para nós estarmos vigiando, nós estamos dormindo. Talvez é a falta do confronto que nos mantém adormecidos. Talvez é a falta do problema que mantém crente achando que não precisa mais vigiar com o pecado. Talvez é o sorrisinho, é porque a gente trata bem, parece que pode brincar, flertar com o pecado. Mas basta o problema bater na porta, a gente é o primeiro a gritar: Senhor, não está vendo o que está acontecendo? Volta aí mais uma vez, versículo 40, por favor. Olha aí, e voltou para os seus o que, irmãos? Dura coisa é quando você se volta para os discípulos e os discípulos estão dormindo. E vai ter momento na nossa vida, Marcelo, Ney, que você vai olhar para os irmãos da comunidade e vocês vão encontrá-los dormindo. Vai ter momento, irmãos, que vocês vão me procurar o Mauro, o conselho dessa igreja. Não se engane, pode acontecer que vocês vão se encontrar dormindo. Mas não se esqueça do salmo: eleve os olhos para o céu, é de lá que vem o teu socorro. Vai ter momento que vai ser só você e Deus. Vai ter momento que só vai estar você, uma funda e algumas pedrinhas. Mas não se preocupa, a mão do Senhor continua derrubando gigantes. Vai ter momento que você vai olhar, mas são muitos profetas, só tem eu. Clama ao Senhor, o fogo vem do céu, a resposta continua vindo do céu. Aleluia! E aí no versículo 25 do capítulo 8 de Lucas, eu vou continuar pregando. Disse-lhe: onde está a vossa fé? Nessa passagem, de você sair do seu lugar de conforto, irmã Andressa, e ir para o propósito de Deus, onde você não quer ir, mas eu estou te convidando a ir. Você vai porque você é discípulo, e não é o servo maior do que o Senhor. Então, na ânsia de obedecer, você entra no barco e confia. E nessa passagem vai ter momentos que você vai ter que se perguntar para si mesmo: onde está a minha fé? Aonde ela foi parar? Bate no ombrinho do irmão e fala: calma. Fala: calma. Jesus está no barco. Talvez você não se arrepia mais no culto. Talvez você não chora mais no culto. Talvez você não ora mais em língua. Você não sente mais a presença de Deus. E não é porque você não está orando, não. Talvez você está vivendo dias de deserto. Mas eu preciso dizer: Jesus continua no seu barco. Me lembro dos discípulos de Emaús. O fato dos discípulos não terem percebido Jesus do lado não quer dizer que Jesus não estava caminhando ao lado deles. Vai ter um momento na nossa vida que vai ser assim, irmãos. Amém? E está ficando chato esse barulho. Olha que chatice. E aí, versículo 26. Agora eu vou começar a pregar. Eita, tem gente falando: meu Deus, onde já falou tanto, agora ele vai começar a pregar. Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Agora imagina o cenário: está de frente da
Galileia. Tudo que está na nossa frente não dá para você ignorar. Você finge, mas não dá para ignorar. Decápolis, que essa região, que eram complexos de cidade, que uma das pequenas cidades era Gadara, ficava de frente para Galileia. Então, quando eles iam para o mar da Galileia, quando eles olhavam para além, o que eles enxergavam? Decápolis. O que eles enxergavam? Gadara. O que eles enxergavam? O problema. O lugar onde eles não queriam ir. Por que eles não queriam ir para Gadara? Porque Gadara era uma cidade de costume helenista. Falem comigo. O que era o costume helenista? Eram judeus que nessa região eles tinham absorvido costumes gregos. Então falem comigo. Costumes gregos. Fala comigo. Então lá na Decápolis a língua era diferente. Faz assim. A língua era diferente. Falavam diferente do que era do outro lado do rio, do outro lado do lago. A língua era grega. Na região de Decápolis, a influência era diferente. Fala comigo, se vestiam diferente. Fala comigo, comiam diferente. Os irmãos sabem, os irmãos são inteligentes, que o judeu, ele seguia 613, é isso? 613 mandamentos. E você achando que você é o bambambam, porque você cultua e faz devocional. Os judeus tinham que seguir 613 mandamentos. E dentro desses 613 mandamentos ainda tinha algumas regras dietéticas. Olha comigo, dietéticas. Isso aqui é fácil, tem uma galera indo comigo quase todo dia na Mansão Maromba, né? Não fazendo propaganda, a gente está malhando. Então só na dieta. Os judeus também tinham as suas regras dietéticas. E você fala que você vive a palavra. Você fala que você vive o mandamento. Ah não, porque eu sigo a palavra na risca. Tua mulher quando está no ciclo menstrual, ela fica onde? Na tua casa? Se fosse para judeu, já não podia ficar fora do arraial. Que arraial? Não tem arraial? Que arca da aliança? Porque para ter arraial tinha que ter o que? Tabernáculo. Os irmãos aprenderam isso. Para ter tabernáculo tinha que ter o que? Arca da aliança. O que mais? As irmãs aqui, Cíntia, minha esposa, Andressa, quem mais? A Cris, Júlia, todas as mulheres que pregam, já não era mais para pregar. Estou mentindo, irmãos? O que fala a palavra segundo Paulo? Que as mulheres aprendam em casa. Estou mentindo? A partir do ano que vem, todas as mulheres cabeça coberta, viu? Vamos seguir aqui na reta, na retinha, aqui na risca. Eu mal não estava no sal, porque sacerdote só podia ser da tribo de Levi. E aí a gente? O que a gente ia fazer para a gente? Levitas, para cantar? Ih, a gente estava no sal, hein? Eu, Marcelo, Andressa, a Júlia. Vocês são da tribo de Levi? São da família do senhor Abravanel? Sabia que o Silvio Santos era da tribo de Levi, né? Vocês não sabem disso? É verdade, ele era judeu da tribo de Levi. Fora isso, não teria como não. Tudo que hoje nós fazemos, irmãos, é numa perspectiva da graça. A graça nos dá essa graça de adorar o Senhor. Até na nossa língua nativa. Hoje nas sinagogas do Brasil se fala em hebraico, né? Tem que se falar o hebraico. Então, por ele chegar em um lugar que a comida era diferente, falava diferente, as práticas eram diferentes, tinha tensão. Ninguém queria ir para aquele outro lado. Aí Jesus faz o quê? Chama os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado. Quando Jesus chega, versículo 27, olha o que vem receber Jesus: uma grande comitiva. Quando Jesus chegou, né, a vaga do pastor já estava guardada em Gadara, né? Isso está escrito aí, né? Quando ele chegou, já tinha um envelope gordo para ele pregar. Uma vez ligaram para minha esposa, perguntaram assim: o pastor Vinícius pode vir pregar aqui? Ela falou: pode. O que ele precisa, né? Entre parênteses, é quanto ele cobra. A Graça falou: não, ele só precisa de um púlpito. Ele vai abrir a Bíblia, colocar a Bíblia e vai pregar. Quando Jesus chega, irmãos, o que vem receber? E quando desceu da terra, quando desceu para a terra, saíram ao encontro vindo da cidade. Qual o nome da cidade? Irmãos, estão aí? Qual o nome da cidade? Alguma tradução está Gerasa. Não sei se alguma Bíblia aí está Gerasa. A minha, que é o Almeida Corrigida Fiel, Gadara. Veio um homem que desde muito tempo estava do que? De demônios. Não é processo de um demônio, processo de
demônios. Olha a biografia desse homem. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos... E aqui nós temos outro problema, porque os irmãos sabem que judeu não podia se aproximar de nada que era morto. Vamos pegar aí Levítico, versículo 21, capítulo 21, perdão. Levítico, capítulo 21, do 1 ao 2. Aí é uma ordenança para os sacerdotes, para a tribo, para aqueles que viriam depois de Arão. Amém? Olha o que diz. Depois disso o Senhor a Moisés fala aos... Meu Deus do céu, ô igreja. Fala aos filhos de Arão e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Versículo 2 agora. Salvo por seu parente mais chegado. Ou seja, o sacerdote, quando morria alguém, ele podia tocar no morto só se fosse parente próximo. Caso contrário, o sacerdote não podia tocar em morto. É por isso que aquela passagem do bom samaritano, diz o texto que roubaram ele, deixaram ele quase... E aí o sacerdote passa e não para. Por quê? Ele não ia parar mesmo. Ele é sacerdote, não pode tocar em nada que é morto. Amém? Isso para o sacerdote. Agora pega Levítico 21, 11. Eu gosto de pregar bem bonitinho, bem certinho, para as pessoas entenderem. Entendeu? Olha versículo 21, 11. E aqui é para o povo: e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Aí Jesus chega, junto com os discípulos, que estão acostumados com os costumes que estão do outro lado do lago, e já vem um homem endemoniado, e que ainda falaram que ele está, nu, e ainda que ele não morava na casa, ele morava onde? Em sepulcros. E aí, isso é muito sério. Às vezes, irmãos, mortos também andam. Às vezes, a Miriam fez assim, né? Às vezes mortos também andam. Às vezes nós temos vida, mas nós insistimos em morar no passado. Às vezes a gente insiste em alugar não casas, mas sepulcros. Olha Deus nos tirando do lugar do conforto, nos colocando no lugar do confronto. Mas se eles não vão para o confronto, eles não vivem o novo de Deus. Esse homem estava vivendo uma vida parada, uma vida de sepulcro, mas está chegando alguém que é caminho e verdade e vida. Aleluia. E ele está aqui nesta noite. Aleluia. Versículo 28 do capítulo 8 de Lucas. Lembrando que quem está escrevendo esse relato é um médico, né? É fato que a medicina da época de Lucas é diferente da medicina de hoje, mas veja o que o médico está relatando. Olha, vai dizer que ele não habitava em qualquer casa e mais um sepulcro. Olha o versículo 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo? Jesus o quê? Jesus o quê? O demônio não falou Jesus filho de Maria, nem filho de José. O demônio falou Jesus filho do Deus Altíssimo. Preciso falar. Joga fora o patuá, joga fora a guia, joga fora o prato de sal grosso. O que nos guarda, o que nos livra é o nome de Jesus. E ponto final. Porque tem uns crentes assim: faz uma simpatia tal para proteger a tua casa. Não, o que protege a tua casa é o sangue de Jesus. E ponto final. Está João e Pedro subindo na hora nona, hora judaica, da mão para o coxo. Mas Pedro não fala em nome de João, levanta e anda. João não fala em nome de Pedro, levanta e anda. Ele fala em nome de quem? Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Se a igreja não glorifica por isso, eu não sei por que vai glorificar. Meu Pai. Pastor, vem na minha casa que eu estou vendo um vulto. Clama o nome de Jesus na tua casa, meu irmão. Claro, liga o seu rádio no último com funk, o que não presta. Não espiritualmente, mas moralmente. Educa os teus filhos na base do forró pornográfico, na base do funk pornográfico,
Depois vai reclamar que seu filho está tendo um comportamento estranho. O que você está tocando dentro da tua casa? Que exemplo você está dando da tua casa? Aí vem pro culto. Ai, Jesus me liberta. Meu Pai do céu. Quem está com a chave da casa aí? Chave da sua casa. Quem está com a chave aí? Sacode a chave aí, irmão. Sua e da sua filha. Por que essa chave está na sua mão? Por que essa chave está na sua mão? Porque você é dono da casa. A autoridade da casa é de quem? De quem que é? Aí vem, pastor, vamos lá. Aí vamos lá, pastor, tirar algo ruim da minha casa. Peraí, meu irmão. Eu vou. Mas me fala uma coisa, a chave da porta está com quem? Com quem? Quem que abriu a porta? Quem que abriu a porta? Fala para mim, quem que abriu a porta, Marcelo? A chave está na mão de quem? Aí Deus te dá a bênção, te dá um lar, você abre para a palavra que você vai dizer, né? Ele adora uma casa arrumada. Tem gente achando que o diabo gosta de coisa suja, coisa ruim. Não. O diabo gosta de coisa boa. Ele gosta de bom músico. Ele gosta de bom pastor. Ele gosta de bom pregador. Ele gosta de igreja bem preparada. O diabo adora essas coisas. A palavra vai dizer que quando ele chega e encontra a casa limpinha, ou não é? E arrumada, ele vem com 7 piores. Sujeira, às vezes, é a gente que gosta. Deus está vendo você que passa a semana sem tomar banho. Já passou o frio, viu, irmãos? Saber se está diminuindo a água, viu? Onde eu fui tomar banho? Saber se estou diminuindo a água, né? Pelo amor de Deus, pingando as gotinhas. Satanás adora, Lucas, uma carreira, um jovem que tem brilho. Gosta ou não gosta? Adoro uma família estruturada para entrar e fazer a festa. Mas não esqueça, a chave está na tua mão. Crê no nome de Jesus. Fala aqui não, Satanás. Tá? Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão e ora comigo em nome de Jesus. Eu quero proclamar nesta noite que a minha casa é propriedade de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E é esse que vem encontrar Jesus. Só que diante de Jesus, meu irmão, não tem como. O demônio fala: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele diz: peço-te que não me atormentes. Porque onde a palavra do Senhor é pregada, dá prejuízo para o inferno. Aonde a palavra do Senhor é pregada, tem libertação, tem cura. É por isso que muitas obras, muitos homens de Deus estão caindo, estão se machucando, estão se fadigando. O mundo espiritual não é brincadeira não, meus irmãos. Você proclama o evangelho hoje, amanhã ele te pega na depressão. Você prega hoje, amanhã ele mexe na tua vida financeira. Estou mentindo, irmãos? Você prega hoje, amanhã ele toca nos seus filhos. Você prega hoje, amanhã ele mexe no seu trabalho. Mas nenhuma condenação há para aquele que está no sangue de Jesus, no nome de Jesus. E aí ele fala: peço que não me atormentes. Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava. Aí, minha irmã, o diabo ele é maravilhoso. Ele chega para você e fala: não vai dar nada. O marido dela nem sabe. Não salva o número dela no celular, não. Deixa as mensagens, como que é mesmo que não aparece no Instagram? Oculta. Satanás vai te dar todos os planinhos. Esse horário é o horário que você está trabalhando. Pega um carro, coloca ela, vai no motel ali, é pertinho. Fuma só um pouquinho. Você precisa relaxar. Toma esse copo de uísque aqui. Melhor, não relaxou? Toma a garrafa inteira. Acabou a garrafa? Tem uma adega ali na esquina, compra ali. O álcool não deu certo? Eu tenho um anestesiante melhor para você. Cheira aqui cocaína. Tem pedra. Tem no moço do freguês. E ele vai ali, ó, só apresentando, até chegar nesse estágio aqui. Pois tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. O demônio levava ele para lugares desertos.
que legal. Começou bem, né? Começou ouvindo. Não, você precisa só de um momento. Você merece. Você trabalha a semana inteira. Faz isso daqui. No final, o fim é esse, é amargo. Irmãos, os irmãos sabem que eu sou muito brando para pregar, né? Mas o diabo existe. O mundo espiritual existe. Pecado existe, viu? O inferno existe, viu? Eu tenho as minhas visões teológicas, mas o inferno existe. O diabo existe. A Casa Sal, nós somos brandos na nossa forma de pregar, mas a gente não compactua com o que é pecaminoso. E aqui está uma vida que se permite ser levada pelo inimigo. Mas está chegando aquele, aí eu falo da graça, que muda histórias. Aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Eu vou perguntar para a igreja e todo mundo fala o seu nome ao mesmo tempo, hein? Vai aparecer oração em línguas. Qual é o seu nome? Nome é uma coisa muito importante. É ou não é? Quem é pai aqui? Da glória a Deus. É uma das coisas que eu acho que o pai sonha com o nome. É ou não é? E o nome vem sempre carregado de coisas boas. É ou não é? Por exemplo, não tem. Se você for no cartório, não tem lá Judas. Não tem esse nome. Tem esse nome? Tem? Será que tem? Jesus amado. Porque o nome ele dá significado, ele dá identidade. Nesse momento Jesus pergunta: qual é o teu nome? E olha o que o inimigo diz: Legião. Porque tinha entrado nele muitos. E aí aqui tem algo que eu acho muito interessante. Porque legião aí é um termo romano de um legionário. E a legião era a união de vários exércitos. O legionário era acima do centurião. Lembra da passagem do centurião romano? Centurião, o nome já diz, quantos soldados? 100. O legionário cuidava de um grupo de centuriões. Se eu falar um número para vocês, os irmãos vão cair para trás. Uma legião de soldados no Império Romano era coisa de 3.000 soldados. Agora você imagina 3.000 demônios atuando na vida de uma pessoa. Agora a gente sabe porque correntes não suportava. Agora a gente sabe porque ele se cortava, andava nu, não morava em casa nenhuma, vivia nos desertos. Mas está chegando Jesus, o nome que está sobre todo nome, para dar libertação para aquele. Talvez você não consegue mais. Talvez essa corrente hoje que te amarra é tão forte, os aguilhões. Mas está chegando alguém que tem poder para arrebentar com essas correntes. Aleluia! E ele diz legião. Isso é triste, irmãos. Ele pergunta o nome porque ele quer saber a identidade. Mas quem é? Quem é essa pessoa? Quantas pessoas moravam dentro desse homem? Quantas personalidades, Alex? Quantas visões de mundo? Uma das coisas que Jesus quer fazer conosco é nos restaurar e nos restaurar a nossa autenticidade. É triste quando você convive com uma pessoa que tem várias faces. E aqui eu não estou falando espiritualmente, mas estou falando de caráter e até mesmo moralmente. A pessoa tem um comportamento com você aqui, mas quando ela vira as costas, ela tem um comportamento totalmente diferente. Quem é essa pessoa? Quantos moram aí dentro? Quantos moram aí dentro? Qual que é a sua verdade? Se para cada momento da sua vida você usa uma máscara, na empresa você usa uma máscara que também vai vir acompanhada de uma fantasia, tudo para reforçar. Tem uma psicóloga aqui no meio, um personagem. Então na igreja eu sou uma persona, na faculdade outra persona, com os vizinhos outra persona. E aí quantos moram aí dentro? Talvez o maior confronto para muitos seja olhar para si mesmo e se encarar. Qual que é a sua verdade? Esse que está dando glória aqui na igreja é o mesmo que talvez bate na esposa em casa?
Amém, irmãos? Esse que está dando glória aqui é o mesmo que está puxando o pé, puxando o tapete, fazendo conchave na empresa, vai puxar o tapete do outro que acabou de entrar na empresa? Não dá para entender. É dicotômico. Quantos? Qual o seu nome? Quem você é? O demônio no versículo 31 roga, pede com insistência que o Senhor permita que eles sejam mandados para o abismo. E aí é bom, né? Abismo é o lugar dele mesmo, né, Mauro? Pega para mim aí Apocalipse capítulo 20. Os irmãos aqui estão estudando Apocalipse, né, irmãos? Apocalipse capítulo 20. Até que o lugar que os porcos, o demônio pediu para ser mandado, foi um lugar bom. Porque é o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Olha o que diz. Lê bem forte, igreja. E a morte E o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta É a segunda morte. versículo 15 agora. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O precipício, o abismo é o lugar dele. E no final ele vai ser lançado lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Versículo 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e conceder-lhe. Outro costume que eles tinham lá era de criar porcos, e nós sabemos que o povo judeu não podia comer porco. Quem gosta de um bacon aí, da glória a Deus? Aí o Lucas levanta, né? Aquela pancetinha aí, Marcelo, né? Não pode não, você é judeu, não pode. Porque o porco, no mundo judaico, era um símbolo de impureza, de algo sujo, porque rumina não, né? Porque a forma como se cuida dos porcos hoje é totalmente diferente. Hoje talvez o porco está comendo melhor que a gente, né? Para manter a qualidade da carne. Mas na época, a forma com que o porco era tratado, e até algumas fazendas hoje ainda assim, né? Se joga lavagem para os porcos, né? Então o porco, ele sempre foi visto como algo impuro, sujo. E aí os demônios pedem para entrar naqueles porcos. Versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, olha a libertação de Deus acontecendo aí, irmãos. Entrando nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago. E o que estava falando lá, Apocalipse capítulo 20? No lago. E afogou-se. Olha o versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Olha o 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Achando então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo. Olha o que Jesus faz. Os porcos era a forma deles se manterem financeiramente, amém? O demônio entra nos porcos, a manada inteira é precipitada no precipício e cai no lago. Então o que aconteceu com os porcos? Morreram. Agora imagina você que tinha sua manada de porcos, vendo todos os seus porcos caindo no mar. Só que quando a cidade, reparou o detalhe? Eles vão para a cidade. Quando eles voltam para a cidade, eles encontram aquele que andava nu, se cortando, não morava em casa alguma, morava no sepulcro, que correntes nenhuma conseguia segurá-lo. Quando eles voltam, eles encontram o homem vestido e no seu pleno juízo. É isso que Jesus faz. Eu desconfio de uma vida que disse que teve encontro com Jesus e não teve mudança visível. Assentado aos pés de Jesus, e temeram. Aquele que era endemoniado agora está sentado aos pés de Jesus, como aqueles discípulos que entraram no barco, porque discípulo tem que estar aos pés de Jesus. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aqueles endemoniados, porque o que o Senhor opera na tua vida serve de exemplo para outras pessoas. E toda a multidão da terra, versículo 37, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles. Vocês prestaram atenção nisso?
o endemoniado ele é curado, ele é liberto, redobra a consciência. Depois disso, o próprio povo fala para Jesus se retirar. Falaram para Jesus: vai embora, você me deu prejuízo, vai embora, você está me dando trabalho. O evangelho dá prejuízo mesmo para o traficante. Não dá. Aquele que cheira para de cheirar, já perdeu um cliente. O evangelho dá trabalho mesmo, dá dor de cabeça para o dono das casas de prostituição. Aquele que traía a mulher, vivia de prostituição, já não compra mais esses produtos. Amém, irmãos? Amém. Agora eles voltam e falam o que para Jesus? Jesus, se retira. Agora, quantos milagres nós vimos Jesus fazendo lá na Galileia, do outro lado do lago? Um monte de milagres, sim ou não? Quantos milagres, Marcelo, Jesus poderia fazer agora em Gadara? Mas o povo mesmo falou: vai embora, Jesus, se retira. Irmãos, preste atenção. Pode ter momento na nossa vida que nós mesmos estamos falando para Jesus: aqui não, Jesus, aqui não mexe nisso não. Eu vou te servir, mas não mexe no meu casamento, não mexe na minha casa, não mexe no meu trabalho. Vai embora, nessa parte não precisa mexer não. Se retire. Porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. Agora Jesus volta. Versículo 38. Perguntem para mim: e o endemoniado? E o endemoniado? Vamos fechar a história. E aquele homem, repare que agora ele não é mais chamado de gadareno, de endemoniado, porque a situação a qual você está vivendo não resume quem você é. Hoje talvez você está de uma forma, mas não é o final. Jesus está chegando para mudar histórias, mudar roteiro. Quero falar para você que está assistindo: Jesus está entrando para mudar histórias, diagnósticos, sentenças, em nome de Jesus. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o impediu, dizendo: olha, aquele que foi liberto agora quer ser discípulo, quer seguir Jesus, encontrou a razão dele de viver. Porque não tem como você ser impactado por Jesus e não querer seguir esse Jesus. Ou queremos viver com Jesus, ou só queremos bênçãos. Ou queremos viver o propósito que Jesus tem pela nossa vida, ou então só queremos o que Jesus pode nos dar. E se é sobre dar, irmão, o mundo também pode dar. Mas se é sobre salvação, só Jesus pode dar. Olha o que Jesus fala para aquele que era o endemoniado. Lê alto. Quem não quiser ler, não lê, mas quem quiser ler, vai lá. Torna para tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. Aleluia. Agora faz uma coisa. Volta o versículo 29. Volta o 29 para mim. Olha que coisa. Pois já havia muito tempo que arrebentava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Amém? Ele ia para o deserto. Deixa eu ver a outra parte que eu queria falar. Versículo 27 agora, o finalzinho do versículo 27. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos... Então esse homem, quando Jesus encontra ele andava nu, grilhão não segurava ele vivia nos sepulcros. Amém? No versículo 29, fala que ele andava nos desertos. Só que agora, o versículo 39, olha o que Jesus fala para aquele: torna para a tua casa. Aquele que era endemoniado, aquele que vivia no sepulcro, aquele que andava nu, aquele que ninguém deu jeito, aquele que olharam e falaram: desiste, foge dele, não tem jeito. Jesus veio, libertou, restaurou, vestiu e ainda disse: o seu lugar não é no túmulo, o seu lugar é numa casa, volte para a tua casa. É isso que Jesus faz com a gente.
Ele devolve para nós até o nosso lugar de repouso. Torna para a tua casa e conte com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus tinha lhe feito. Que coisa! Aquele que era endemoniado, que eu não sei o nome dele, mas veja que ele é chamado de endemoniado. Depois de ser liberto, ele quer entrar no barco e quer ir com Jesus. Ele quer ir do outro lado, mas Jesus fala: fica aqui. Eita, isso é espiritual. Fica aqui. Não vai mudar de casa não, irmão. Não vai mudar de bairro não. Aleluia. Não vai mudar de estado não. Você vai ficar aqui e vai testemunhar com a sua boca as grandes coisas que Deus fez na tua vida. Talvez você está questionando: Senhor, mas por que eu estou nesta casa? Por que eu não estou neste emprego? Por que eu não estou nesse bairro? Nada de ir embora. Você vai ficar lá e você não vai contar testemunho dos outros. Você não vai contar experiências que os outros teve. Você vai contar o que Deus fez na tua vida. Não precisa ir longe para você falar do que Deus fez na tua vida. Fala hoje. Fala onde você está. Fala da sua forma. E ele foi apregoando a toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele que era nu, aquele que morava no sepulcro, se cortava, correntes não segurava ele, agora virou pregador, propagador do evangelho. Se os discípulos não são confrontados em entrar no barco e ir para o outro lado, eles não veem o poder do evangelho na vida de alguém. Irmãos, o Senhor continua curando, o Senhor continua libertando, o Senhor continua dando dignidade, o Senhor continua nos lembrando que o nosso lugar não é nos sepulcros, nos lugares escuros, vazios, gelados da vida, a cheiro de coisas velhas em decomposição. Jesus ainda nos convida a voltar para uma casa, para um lar, com pessoas. Então a missão hoje não é ir talvez para o bairro da Penha, para o Tatuapé, para o Carrão, para Itaquera. Começa pregando na tua casa, para os vizinhos. Eu preciso de microfone, eu preciso de técnica. Não falou isso. Ele falou: a não ser com a tua boca. Tem fôlego aí? Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Os mortos não louvam mais. Quem já morreu não pode pregar mais, não pode cantar mais, não pode abraçar, não pode almoçar, não pode ver o pôr do sol. Hoje eu cheguei e fiquei contemplando ali o IP. Deus tem nos dado graça de contemplar tantas coisas. Por isso que o salmista é certeiro: tudo que tem fôlego. Porque Deus não recebe mais louvor de quem está morto. Deus não recebe louvor de máquina. Máquina não louva a Deus. Louvor tem que ser de filho, de quem tem vida. E se tem vida aí, louve esse Deus. Não tenha medo. Passemos para outro lado do lago. Vinícius, eu não sei, eu não quero ir lá. Tem tudo que eu não gosto, eles comem diferente, eles falam diferente. Mas Jesus está indo com você. Vai com ele. Mas na passagem parece que ele está dormindo. Mas ele está no barco. Ele te convida a crer, te convida a acreditar. Jesus está ressuscitando projetos e sonhos de pessoas aqui nesta noite. E se não deu certo aqui, vai lá no outro lado. Tem resposta para você. Amém? Em nome de Jesus.